Mesmo com certas ajudinhas durante a Copa desde a fase de grupos, com os árbitros nitidamente protegendo não só o Messi, mas todo o time da Argentina, os caras ainda conseguiram perder do jeito mais patético na final. E inclusive nem nesse jogo os caras perdoaram. Marcar a falta nessa jogada do gol da Espanha, na minha opinião, é no mínimo ridículo, ainda mais no futebol, que é um esporte de contato físico. E o que fala sobre a imbecilidade do Enzo Fernandes. Dessa vez nem o juiz conseguiu passar pano de tão infantil e irresponsável que foi esse cartão. Nesse não, né? Porque ele ainda teve duas chances. Ele levou o primeiro e foi infantil de novo no segundo. Jogadorzinho que só bate, assim como todo o time da Argentina, e nunca dá nada. É sempre uma conversinha pra lá e pra cá e um medo absurdo de dar um cartão pra Argentina. Mas se fosse qualquer contato em cima do Messi, já era falta. Chega a ser cômico o tanto de moleza que a Argentina teve nessa Copa. Caiu em um grupo extremamente fácil. Jordânia, Argélia e a gigante Áustria. Conseguiu passar em primeiro e mesmo assim sofreu pra caramba em todos os confrontos do mata-mata. Passou mal contra o poderoso Cabo Verde. Apesar de não ter um time bom, ainda teve garra, teve vontade e foi pra cima. Ao contrário do Brasil e de outra seleçãozinha que tinha tudo pra passar, mas decidiu entregar. Passou aos trancos e barrancos contra o Cabo Verde, pegou o poderoso Egito nas oitavas, mas sofreu do mesmo jeito, precisando de novo de escândalo de arbitragem. E depois de pegar duas seleções fracas, agora sim vem pedreira? Não. Veio a grande Suíça e ainda passou dificuldade. Durante todo o caminho até as semifinais, só pegou mamão com açúcar. Só que agora é notável a diferença. Nas semis eles pegaram a Inglaterra, que finalmente era um adversário à altura. Tinha Bellingham, Harry Kane, um ótimo time e melhor do que o da Argentina. Visivelmente a qualidade ali pesou. Não foi um domínio absurdo da Inglaterra, mas o fato é que a Argentina até o gol da Inglaterra não tinha arrumado nada. A marcação da Inglaterra estava muito bem encaixada e teve a dominância em grande parte do jogo, até o momento do gol. Não dá pra entender essa covardia desses técnicos hoje em dia. O Thomas Tuchel tinha o domínio do jogo, com a Argentina tendo que correr atrás da bola o tempo inteiro. E ele decide logo depois do 1-0 recuar o time, retrancar e se acovardar até o final. Ele convidou a Argentina pra dentro da própria área com um medo tão grande que tirou um ponta pra pôr um zagueiro. Além do Tuchel, o juizão ainda deu uma colaborada. Deu os acréscimos até a Argentina virar, mas dessa vez foi merecido. Não existe você ser covarde desse jeito com um contexto tão favorável. O Thomas Tuchel estragou absolutamente tudo que ele construiu. A postura da Inglaterra pós-gol da Argentina e as mudanças feitas pelo Tuchel são todas perdedoras. A Inglaterra não precisava ter medo, ela não precisava se jogar toda para trás. Se o jogo continuasse equilibrado, a Argentina ia gerar muito menos do que ela gerou, porque ela não estava conseguindo gerar. A Inglaterra seria perigosa nos contra-ataques e ela não foi. Depois do gol, a Inglaterra finalizou mais duas vezes, no mesmo lance. A Inglaterra finalizou aos 21 do segundo tempo e não chutou mais. Mas a gente precisa falar da Espanha. E meus amigos, que time que o De La Fuente montou. Eu mesmo critiquei o futebol deles lá na fase de grupos, mas o que eles jogaram nessa reta final não tá escrito. Não é um time que esculacha fazendo muito gol, não é um elenco de galáctico. Não tô falando também que o time da Espanha é ruim, pelo contrário. É um ótimo time com Cucurella, Rodri, Laporte, Yamal e o Dani Olmo, que inclusive joga muita bola, mas não tem tantas estrelas. Assim como a França, que tomou um baile, foi desmontado pela Espanha. Entrou exatamente no quadradinho que o De La Fuente queria. Com tanto cara brabo e versátil, não conseguiu fazer praticamente nada no jogo inteiro, mostrando que a França é superestimada. Inclusive eu aqui digo mesmo, eu achava que o título já era da França, mas foi surpreendente ver a forma que a Espanha brincou com a França dentro do campo. Dembélé não conseguiu arrumar nada, Barcola nem viu a bola. E o Olise, hein, completamente inutilizado no jogo inteiro. Ao invés de fazer que nem jornalista, pedindo aplauso pra Argentina depois de ter passado mal com todos os times que eram inferiores no mata-mata, e com vários escândalos de arbitragem, tá aqui uma seleção que merece sim aplausos. Apesar de não ter um futebol de se fazer um espetáculo no placar, pegou as duas favoritas e botou no bolso. Deu nó tático nas duas. Doutrinou a favorita França e na final simplesmente destruiu a Argentina. Isso sim foi um massacre futebolístico. Cara, foi tão brutal que a Argentina no jogo inteirinho só conseguiu chutar duas vezes no gol. O primeiro chute que os caras conseguiram dar foi chegando no fim da prorrogação. E um cara que, por mais que o pessoal não goste muito dele por conta da bola de ouro, jogou um absurdo nessa reta final. O Rodri, cara. Que volante. O cara domina o meio campo de uma forma absurda. É uma presença incrível nesse meio da Espanha. Outro cara que tem que se elogiar e muito é o Cucurella. É um cara que ninguém observa, mas agrega muito nesse time. Ele pode não ser o cara da técnica refinada, tipo o Marcelo da vida. Inclusive, que saudade de ver esse cara jogar. Era uma parada completamente diferente de se ver. Nem a velocidade do Nuno Mendes, mas ele tem um pouco de tudo. Corre muito, não cansa, é raçudo. Cara, simplesmente sensacional. Quem ganhou muito nessa história foi o Real Madrid. Comprou logo antes da Copa e não sofreu com a valorização que ele vai ter. Enfim, a Argentina mamou e a Espanha ganhou pela segunda vez. Mas se tem algo que eu não consigo entender, é o brasileiro que torce pra Argentina. Não só pela rivalidade, mas o jeito que os caras tratam os próprios brasileiros. Especialmente com aqueles gestos que a gente sempre vê nos estádios. É difícil ver argentino torcer pelo Brasil? Sim. E o que você acha do brasileiro que torce pra Argentina? Oh, escuta para mim. Um homem pode trocar tudo. A família, a namorada, a cara, o corpo, mas tem uma coisa que não pode trocar. Que? A paixão.
Não tem paixão no Brasil, pai. Não tem paixão. É simplesmente incompreensível esse tipo de coisa. Nem mesmo os caras entendem o porquê disso. Não sou de falar esse tipo de coisa não, mas isso é um viralatismo ridículo. E olha o que é o futebol que a gente fala, né? Os jogadores da seleção da Espanha fizeram ali um corredor para os jogadores da Argentina entrar e pegar as medalhas, né? E agora os jogadores espanhóis campeões do mundo estão pegando as medalhas, tá aí para você, ó. Anulando um cada um. E olha o que os jogadores da Argentina fazem. Ficam de frente para sua torcida e de costa para a cerimônia, né? Eu vou falar para vocês, cada um torce para quem quiser, eu concordo. E às vezes a gente até que dá uma de torcedor, de fiscal de torcida, o que é engraçado. Mas eu vou dizer uma coisa, nada mais lastimável do que o... Só que é isso, é o cachorro vira-lata, torcedor de uma... O cara tem e mora numa das únicas coisas que o brasileiro pode se orgulhar, que é da maior seleção do mundo. Uma seleção pentacampeã, que passa maus bocados, é verdade. Mas você se dobrar e se humilhar a ponto de torcer para uma seleção suja, de caras como esse, que tem gestos que eu não vou repetir aqui, tratando nós brasileiros assim, e não adianta fazer videozinho de mimimi, dizendo que não é, Copa, tá? porque é assim. Várias vezes na Copa. E é uma delícia ver vocês, cachorros vira-latas, com a cara de cu, sofrendo por uma seleção suja, que não é a tua, tomando olé em campo. Então, assim, lindo ver vocês chorando, choramingando. Pode torcer pra quem quiser, só que segura o rojão agora de serem humilhados, se juntar e meter a camisa de uma seleção suja como é da Argentina. E nada contra o país, certo? Tradição dos caras, o caralho. Contra o futebol imundo que esses caras praticam. E as inúmeras palhaçadas que esses caras que são imundos fazem contra não só brasileiro, como vários outros aí. É uma delícia ver vocês agora com as caras de cu, sofrendo por um atleta que não é de vocês, torcendo e fazendo grupinho pra simplesmente venerar uma seleção historicamente suja. O comportamento do Paredes no final do jogo é isso aí, cara. A Argentina é isso aí, pô. A Argentina sempre foi isso aí. Sempre foi. Sempre foi uma péssima perdedora. Ganhou com gol de mão, ganhou comprando os jogadores do Peru na Copa de 78, que os jogadores do Peru assumem que foram subornados pra deixar a bola entrar. Foi assim que os caras ganharam, pô. Foi desse jeito, sempre foi. Eu não gosto, eu acho tosco, eu não acho que isso aí é futebol. Tem gente que gosta. Não, isso é o futebol raiz. Beleza, tranquilo. Eu não gosto, eu acho tosco. Eu não consigo torcer pra essa seleção. Os caras cantam aquela musiquinha racista no ônibus, como o Enzo Fernandes fez, que ele chegou no Chelsea, queriam dar porrada nele, os jogadores pretos do Chelsea queriam pegar ele na porrada, tem que pedir desculpa, e ninguém fala nada, tem brasileiro que torce, acha bonito. Obrigado por ter assistido até aqui, deixa o like que ajuda muito, valeu.